Então vamos ver agora o que a gente pode dizer sobre a evolução humana, né? E então a gente tem, enfim, a gente tem assim essa evolução da vida na Terra e geralmente quando a gente estuda a história humana a gente estuda a história bem recente, né? A história das civilizações e que é uma história assim dos povos após das populações humanas após a revolução agrícola, que aconteceu há aproximadamente 10 mil anos. Mas a maior parte da evolução humana aconteceu antes disso. Aconteceu no período chamado pré-histórico. Vamos dar uma olhada nisso. Então, a maior parte das características nossas, né, do nosso corpo, da nossa mente, foram selecionadas nesse período pré-histórico. E uma boa parte da nossa mente, nosso corpo, ainda é herdeira disso que foi selecionado naquele período. Então aqui a gente tem um gráfico com as diferentes espécies, né, de hominídeos e humanos e o formato do crânio de cada uma dessas espécies. Então o nosso ancestral aqui comum com os chimpanzés data de 7 milhões de anos atrás. Depois disso houve uma sequência assim, de espécies hominídeas, não humanas ainda, né? Como os australopitecos, diversas espécies de australopitecos. E, por fim, as espécies humanas. Aqui a mais antiga conhecida é o Homo habilis. E, enfim, houve diversas espécies humanas, a maior parte delas viveu milhões de anos. E foram extintas, né? Quando apareceram o Homo sapiens, elas foram todas extintas em seguida. Então, como é que aconteceu isso? Então, aproximadamente o que se especula, né, que é aproximadamente 6 milhões de anos, um grupo de primatas. Então, isso foi antes da nossa... Enfim, quando não havia ainda... esse é o período dos nossos ancestrais comuns com os chimpanzés, gorilas e bonobos, que viviam todos em florestas. Então, nossos ancestrais viviam todos em florestas e um grupo deles, então, migra para as savanas. Enfim, não se sabe bem por que isso aconteceu. Talvez tenha sido por competição de alimentos, né? Talvez por ter desenvolvido um hábito alimentar um pouco diferente, ou novas oportunidades surgiram. Enfim, não se sabe bem por que isso aconteceu. O fato é que um grupo passou a viver nas savanas e se adaptou a andar sobre dois pés. Então houve uma evolução lenta nesse sentido. Essas populações inicialmente, eles têm uma cultura muito primitiva, sabem jogar pedras, nadar, caçar cupins colaborativamente. E à medida que vão passando a caminhar sobre duas pernas apenas, isso vai levando a um estreitamento do quadril e vai produzindo dificuldades no parto. E então as mulheres começam a ter dificuldade, né? O parto tem uma competição ali. Se o quadril se estreita, o parto se torna mais difícil, mas à medida que o quadril se estreita, fica mais fácil andar, correr, caminhar sobre duas pernas, o que é vantajoso na savana. Então tem esses dois fatores aí, um pressionando o outro. E o que acontece é que a solução encontrada aí foi que os bebês começaram a nascer prematuros. E em nascendo prematuros, fica mais fácil dar à luz para um bebê menor, né? Mas é um bebê que é mais frágil, que exige mais cuidados e que se não receber assim a atenção de uma mãe empática, não sobrevive.
Então, esses fatores foram selecionando a empatia nas mulheres. E, por sua vez, as mulheres, por seleção sexual, começaram a escolher parceiros sexuais que fossem minimamente empáticos também. Então, isso se especula isso se especula como sendo assim, uma das razões pelas quais há tanta assim, empatia na espécie humana, bem mais do que nas outras espécies. Então a gente tem uma evolução aqui, uma sequência de hominídeos, né, que ardipithecus, râmidos, tem uma sequência de modificações aqui que se observa no corpo desses indivíduos, dessas espécies, né? Aqui a mão se modificou, aqui várias espécies de australopithecus, braços mais curtos, pés mais longos, quadris e pés mais apropriados para caminhar, dieta vegetariana. E por fim, a primeira espécie assim, que se conhece, né, propriamente humana, é o chamado Homo habilis. Se conhece pouco dessa espécie, é muito antiga, tem poucos registros fósseis, mas era uma espécie que já dominava o fogo e que consumia carne assada. E, enfim, isso produziu modificações muito grandes na arcada dentária, no intestino, né? Isso proporcionou assim uma facilidade de ingestão de calorias mais rápidas. Então isso permitiu que o cérebro aumentasse o tamanho. Então diminuiu o intestino, aumentou o tamanho do cérebro. A energia que os ancestrais gastavam digerindo alimentos, essa energia foi realocada para a manutenção do cérebro, que é um órgão que consome muita energia. Então já havia aqui acampamentos, divisão social do trabalho, tá? Então isso é uma conquista assim, importante. Divisão social do trabalho significa que eles não fazem todas as mesmas coisas o tempo inteiro. Enquanto alguns estão fazendo alguma coisa, outros estão fazendo outra. Então tem alguns que estão cuidando do acampamento, cuidando das crianças, e outros saem para caçar, por exemplo, para coletar alimentos. Então eles se coordenam. Isso é algo que a gente não encontra nos ancestrais anteriores, né? Não há indícios disso. Também não há indícios disso nas populações de primatas atuais, por exemplo, nos chimpanzés, gorilas e bonobos não fazem isso. Se supõe que eles já tinham a capacidade de interpretar as intenções dos outros, que eles já tinham desenvolvido algum tipo de linguagem, cultura e regras morais primitivas, lealdade, regras de lealdade, regras de reciprocidade. E se supõe que eles já tinham algum tipo de narrativa, memória, hábitos sociais, algum tipo de cultura assim, mais básica. Então, houve uma sequência de espécies depois do Homo habilis até chegar ao Homo sapiens. E o que se nota aqui é que houve um crescimento gradual do tamanho dos cérebros, né? E isso pode ter sido em parte devido à mudança na alimentação, em razão de se comer alimentos cozidos. Então se deve em parte ao domínio do fogo, né? Então, o Homo sapiens, a nossa espécie, surge há 400 mil anos. Essa data é especulativa, tem gente que diz que foi um pouco antes, um pouco depois. Enfim, um pouco é alguns milhares de anos, né? Aqui o Homo sapiens já tinha domínio completo do fogo. Sabia não apenas manter o fogo, mas acender fogueiras, né? Os grupos de Homo sapiens são grupos com laços internos bem fortes, uma cultura já mais desenvolvida, divisão social do trabalho, vida social, linguagem, religião, arte. E há 60 mil anos, o Homo sapiens começa a se espalhar pelos outros continentes, durante a última era do gelo. E quando ele se espalha pelos outros continentes, ele encontra nesses outros continentes outras espécies humanas, né? Como os neandertais na Europa, o Homo erectus na Ásia, que já tinham migrado para
regiões em ondas migratórias anteriores. Mas quando o Homo sapiens chega lá, ele domina esses ambientes, essas outras espécies vão extintas. Então, se supõe, né, que pode ter havido, além da adaptação ao ambiente, o que o Darwin chamava de seleção de grupos. Então isso é um assunto debatido hoje em biologia, não há consenso sobre isso. Alguns biólogos preferem explicações que prescindem da seleção de grupos, mas alguns outros apostam, né, que provavelmente aconteceu também algum tipo de seleção de grupo. Seleção de grupo é a seleção. Então, se a gente tem dois grupos de humanos, duas populações humanas, né, duas tribos, digamos, e uma delas, digamos, que é mais cooperativa que a outra, essa que é mais cooperativa tende a levar uma certa vantagem, a outra em que os indivíduos são mais egoístas. Então, em levando vantagem, eles tendem a ter mais facilidade de sobreviver e, portanto, vão deixar um número maior de descendentes. E esses descendentes vão herdar essas características mais cooperativas às quais eles já estão inclinados. Então, esse é um tipo de explicação para o surgimento de características, né, cooperativas ou altruísticas nos grupos humanos. Então, o que se pode dizer, né, assim, o que se pode extrair como consequência desse breve assim, panorama, né, da evolução? Primeiro que o que são selecionados, quando o que é selecionado não é um tipo ideal, certo? Não existe assim o ser humano ideal. O que é selecionado são características que são que dão algum tipo de vantagem adaptativa para aquele grupo, naquele contexto ambiental particular. E que essa vantagem adaptativa nem sempre digamos assim, perfeitamente adequada para aquele ambiente, né? Então, a gente tem, por exemplo, o que é selecionado são características que nos dão vantagem relativamente a outros indivíduos ou a outras espécies, né? Por exemplo, então, por exemplo, o olho humano é muito bem adaptado assim para o ambiente em que a gente vive, mas ele não é um instrumento de visão perfeito, né? Ele tem muitas falhas, tem pontos cegos, tem coisas que a gente não enxerga direito e assim por diante. A mesma coisa do aparelho digestivo humano. O aparelho digestivo humano não é um aparelho ideal. Ele é um aparelho que se adaptou para as condições ambientais pelas quais os nossos antepassados passaram. Mas ele tem muitos problemas, né? Se a gente fosse criar um aparelho digestivo ideal, ele seria um pouco diferente do que ele de fato é. E uma coisa é o cérebro humano. Então o que a gente tem não é a evolução de características assim ideais, mas é a evolução, a seleção de características que são relativamente mais adaptadas do que as dos antepassados. Então a gente tem uma evolução gradual de uma geração a outra, que torna a geração seguinte um pouco melhor adaptada do que a geração anterior. Mas isso não significa que as gerações atuais tenham capacidades que estão perfeitamente adequadas ao ambiente em que se encontra. E muitas vezes, quando não há pressão seletiva para continuar a evolução nesse sentido, a evolução daqueles órgãos, o olho, o intestino, o cérebro, ele para de evoluir, né? Sempre porque não há pressão seletiva para a evolução naquele sentido. Tá. Então, uma coisa importante de se dizer da evolução humana é que o tipo de característica, um tipo de característica que foi selecionado, foi fortemente selecionado nos seres humanos, é a adaptação para a cooperação. Então isso a gente vê em todas as espécies humanas.
elas foram espécies em que praticavam esse tipo de cooperação que consiste na divisão social do trabalho. Então são pouquíssimas as espécies que têm divisão social do trabalho. A maior parte das espécies não tem divisão social do trabalho. São só assim, as formigas, abelhas, alguns tipos de formigas, alguns tipos de abelhas, alguns tipos de cupins. Tem alguns. Enfim, tem um grupo assim, muito pequeno de espécies que praticam a divisão social do trabalho. Essas espécies, é muito difícil conseguir isso. Mas quando conseguem, isso traz para essas espécies uma grande vantagem adaptativa relativamente às outras espécies. Isso aconteceu com os seres humanos. Então, os seres humanos desenvolveram uma capacidade cooperativa muito superior à dos nossos antepassados, primatas, né? E o Homo sapiens desenvolveu isso num grau assim extremo, né? Então, os Homo sapiens são muito mais cooperativos do que as outras espécies humanas. Então essa foi a vantagem, essa foi a vantagem adaptativa, foi a maneira pela qual o Homo sapiens ele pôde sobreviver, né, num ambiente cheio de desafios. Então alguns animais se adaptam fortalecendo o corpo, ganhando agilidade, força, garras, pelo, couro, né? Se tornando resistentes ao frio, ao calor. Os seres humanos se adaptaram, o nosso corpo é relativamente frágil, né, comparado com o de outras espécies. Um chimpanzé adulto, por exemplo, é aproximadamente 6 vezes mais forte que um humano adulto. Então, numa luta, contra de um ser humano contra um chimpanzé pode facilmente destroçar um ser humano, né? Ele pode pegar um braço de um ser humano e quebrar assim com facilidade. Mas os seres humanos são mais cooperativos, então 2 ou 3 seres humanos facilmente conseguem ludibriar um chimpanzé, né? E essa cooperatividade levou ao desenvolvimento de capacidades mentais grandemente aumentadas. E essas capacidades mentais, nós vamos ver em seguida, são capacidades que facilitam também a nossa cooperação, mas que trouxeram para os seres humanos um incremento assim, de inteligência muito grande. Então nós vamos ver isso em seguida.